Hoje, eu vou lhes contar a história de Dona Benedita. Uma história que se aninha no coração do Brasil, em uma daquelas cidadezinhas onde o tempo parece correr mais devagar, como um rio manso serpenteando por entre colinas verdes, mas onde as emoções humanas fervem com a intensidade de um sol de meio-dia, capazes de secar a alma ou fazê-la florescer em inesperada resiliência. Antes de mergulharmos fundo nesta jornada de emoções, que promete revirar sentimentos e aquecer o coração, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias, que tal se inscrever no canal? É um gesto simples, um clique, mas que nos conecta e permite que mais narrativas como a de Dona Benedita cheguem até você. Assim, você não perde nenhuma história como a dela, que nos lembra da força imensa que reside em cada um de nós, especialmente no coração de uma mãe, de uma avó, um farol de amor mesmo nas tempestades mais escuras. É um convite para aquecer a alma juntos, para partilhar o peso e a beleza da experiência humana. A cadeira de balanço rangia, um lamento agudo e constante que cortava o silêncio opressor da varanda nos fundos da casa. Cada movimento era um suspiro de madeira velha, ecoando a melodia fúnebre que se instalara na alma de Dona Benedita. O sol da tarde de Vila Serena, um astro que habitualmente dourava os telhados e convidava à prosa e ao café fresco compartilhado entre vizinhos, hoje parecia pesar sobre os ombros dela como uma mortalha de chumbo. Seus raios, outrora amigos, filtravam-se com dificuldade pela trepadeira de lágrimas de Cristo, que pendia do beiral do telhado. Suas flores brancas e vermelhas, parecendo chorar gotas de orvalho tardio. Ou talvez fossem as próprias lágrimas da casa, testemunha silenciosa de um sofrimento velado. Aos 78 anos, seus olhos, que já tinham visto o ciclo completo das estações por tantas décadas, a fartura das colheitas e a desolação das secas, estavam turvos, perdidos num ponto qualquer entre as roseiras mal cuidadas, cujos espinhos pareciam mais proeminentes que as raras flores, e o muro caiado que delimitava seu pequeno universo, agora mais uma prisão do que um refúgio. O cheiro de terra molhada, remanescente da chuva passageira da madrugada, uma chuva que prometera alívio, mas trouxera apenas mais umidade para os cantos sombrios, misturava-se a um odor sutil de mofo e tristeza que emanava da própria casa, um reflexo do abandono que se instalara não apenas nas paredes descascadas e nos móveis cobertos por uma fina poeira, mas em sua alma. Ela apertava entre os dedos finos e enrugados, nodosos como galhos secos de uma árvore antiga, um terço de contas desgastadas, polidas pelo uso constante e pelas lágrimas invisíveis. As contas deslizavam, uma a uma, mas seus lábios não se moviam em oração. Era um gesto mecânico, um último refúgio para mãos que não sabiam mais onde encontrar consolo, mãos que tanto haviam trabalhado, semeado, colhido, acarinhado, e que agora tremiam, impotentes. Cada rangido da cadeira parecia ecoar os gritos que ela engolia há meses, talvez anos. Gritos de dor lancinante, de incredulidade teimosa, de uma solidão esmagadora que a consumia por dentro, mesmo rodeada, em teoria, pela família que ela mesma gerara e criara com tanto sacrifício. O silêncio da casa era enganoso. Ele era preenchido por palavras não ditas, por suspiros contidos, pela memória de discussões ásperas que pairavam no ar como fantasmas. O ar estava carregado, denso, quase irrespirável. Não era apenas a umidade habitual do interior paulista, aquela que faz o corpo suar e a roupa demorar a secar no varal. Era uma tensão palpável, um medo que se esgueirava pelas frestas das janelas teimosamente fechadas, como se para impedir que a pouca luz da esperança entrasse, e se aninhava nos cantos escuros da sala, atrás do pesado guarda-louça que guardava mais pó do que porcelana. Benedita encolheu-se um pouco mais na cadeira, o xale de lã fina, presente de uma de suas filhas de um tempo mais feliz, escorregando por um ombro ossudo, revelando a fragilidade de sua clavícula. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era de frio, pois o mormaço da tarde ainda persistia. Era o som familiar de passos pesados no corredor de lajotas vermelhas, o ranger da porta da cozinha, que há tempos precisava de uma gota de óleo, o tilintar metálico e frio de chaves jogadas com rispidez sobre a mesa de fórmica. Ele havia chegado. Valdir. Seu coração, já cansado de tantas batalhas silenciosas, disparou num ritmo doloroso,
martelando contra as costelas como um pássaro aprisionado. As mãos começaram a tremer de forma mais visível, e ela instintivamente escondeu o terço no bolso fundo do avental desbotado, manchado de memórias e de pequenas tarefas do dia a dia, como se aquele simples ato de fé, sua última conexão com o divino, pudesse ser motivo para mais uma tempestade de palavras, mais uma onda de desprezo. A respiração ficou curta, presa na garganta como um nó cego. Era sempre assim. A antecipação do encontro, a incerteza de seu humor, um barômetro instável que ditava a atmosfera de toda a casa, a fragilidade de sua própria existência, sob o mesmo teto daquele que deveria ser seu porto seguro, seu amparo na velhice. Valdir, seu primogênito, aquele que ela embalara nos braços com tanto amor e esperança, vislumbrando um futuro de orgulho e companheirismo, agora era a fonte de seu mais profundo pavor, uma sombra que obscurecia seus dias e assombrava suas noites. A voz dele, grave e carregada de uma impaciência crônica, ecoou pela casa, não como uma pergunta, mas como uma intimação. Não havia traço de carinho, nem sombra de preocupação. Era uma ordem, seca e ríspida, que a fazia encolher-se ainda mais. Mãe, onde a senhora se meteu de novo? Estou chamando há horas. Uma mentira, claro. Ele mal havia entrado. Benedita fechou os olhos por um instante, buscando no fundo de sua alma esgotada uma força que parecia ter se esvaído com os anos e com as lágrimas não choradas, lágrimas que se acumulavam como uma represa prestes a romper. Reuniu o pouco de coragem que lhe restava, uma brasa quase apagada sob um monte de cinzas, e com a voz trêmula, quase um sussurro que mal ousava romper o silêncio tenso, respondeu do alpendre: Estou aqui, meu filho, na varanda, tomando um pouco de ar. Ont. O rangido da cadeira cessou abruptamente quando ela se imobilizou, os músculos tensos, aguardando. Cada segundo se esticava numa eternidade de angústia. Cada sombra que se movia com a brisa parecia a aproximação de um novo tormento. O sol da tarde, antes pesado, agora parecia zombar de sua quietude, iluminando impiedosamente as marcas invisíveis que a vida, e especialmente os últimos tempos, haviam gravado em seu rosto enrugado e em sua alma cansada. Ali, no silêncio opressor de seu próprio lar, um lar que ela construíra com amor e suor, Dona Benedita vivia o clímax diário de um drama silencioso e devastador. Um drama que ninguém na pacata Vila Serena, com suas ruas tranquilas e suas fofocas de comadres, parecia enxergar ou talvez ousar reconhecer. A normalidade da fachada escondia um abismo de sofrimento. Nem sempre fora assim. Nem sempre o nome Benedita fora sussurrado com a melancolia que agora o acompanhava. Houve um tempo dourado tecido na memória com fios de sol e esperança, em que Benedita era sinônimo de riso farto, daqueles que vêm do fundo da alma e contagiam o ambiente, e mãos ágeis, capazes de transformar a farinha em pão macio, o retalho em colcha colorida, a semente em fruto viçoso, uma força que parecia brotar da própria terra vermelha e fértil que tingia os campos de sua infância, uma terra que lhe ensinara sobre ciclos, sobre a paciência da espera e a alegria da colheita. Nascida em um pequeno sítio nos arredores de Vila Serena, numa época em que a vida era ditada pelo galo que cantava antes do sol e pela lua que iluminava os serões, Benedita aprendeu desde cedo o valor do trabalho honesto e a beleza intrínseca da simplicidade. Seu pai, Joaquim, era um homem de poucas palavras, mas de gestos eloquentes. Suas mãos calejadas pela enxada e pelo arado contavam histórias de esforço e perseverança. Sua mãe, Ana, uma fortaleza de afeto e sabedoria popular, com um remédio caseiro para cada mal e um conselho para cada aflição, ensinou-lhe a respeitar os ciclos da natureza, a semeadura, o crescimento, a colheita e o descanso da terra, e a encontrar alegria nas pequenas coisas, nos tesouros cotidianos que o dinheiro não podia comprar, o cheiro do café recém-torrado e moído, coado lentamente no pano, enchendo a cozinha de um aroma que era promessa de aconchego, o calor do fogão a lenha nas noites frias de junho, em volta do qual a família se reunia para contar causos e ouvir o estalar da lenha, a fartura de uma colheita de milho que se transformava em pamonha, curau, bolo e sustento para o ano inteiro.
Benedita era uma menina de olhos vivos e curiosos, de tranças escuras e pés ligeiros, que conheciam cada canto daquele pequeno paraíso rural. Estava sempre atenta aos ensinamentos da mãe na cozinha, os segredos do tempero, a arte de conservar os alimentos, a magia de transformar ingredientes simples em banquetes de sabor, e aos segredos do pai na lavoura, o tempo certo de plantar, a forma de proteger as mudas das pragas, o respeito pela chuva e pelo sol. Corria descalça pelos cafezais em flor, sentindo a textura macia da terra sob os pés, o aroma adocicado e inebriante das flores brancas de café invadindo seus pulmões, uma promessa da riqueza que viria com os grãos vermelhos. Não havia luxo. As roupas eram remendadas com carinho. Os brinquedos eram feitos de sabugo de milho ou de bonecas de pano costuradas pela mãe, mas a comida era simples, cultivada por eles mesmos e farta de amor. A pobreza era uma realidade constante, uma companheira diária, mas não uma sentença de infelicidade ou desesperança. Havia união, havia partilha entre vizinhos, havia uma fé robusta que sustentava os corações. As dificuldades eram enfrentadas com a cabeça erguida e a fé inabalável de quem sabe que, após a mais longa estiagem, a chuva sempre volta a molhar a terra sedenta, e após a tempestade, o sol sempre volta a brilhar, mais forte e mais belo. A juventude de Benedita foi marcada pelo trabalho árduo, mas também por uma alegria vibrante. Desde o amanhecer, quando o galo cantava no poleiro anunciando um novo dia, e o orvalho ainda cobria as folhas como um véu de diamantes, até o sol se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, rosados e roxos. Suas mãos estavam ocupadas. Ajudava na roça, capinando, plantando, colhendo o que a terra generosamente oferecia. Cuidava dos irmãos menores, contando-lhes histórias, ensinando-lhes as primeiras letras com um carvão na porta do paiol. Aprendia os ofícios domésticos que preparariam qualquer moça para o casamento. O destino esperado, e na maioria das vezes, almejado naqueles tempos e naquelas paragens. E foi em uma dessas festas juninas da paróquia de São Sebastião, entre o colorido vibrante das bandeirinhas de papel de seda tremulando ao vento, o cheiro doce de canjica e pé de moleque, e o som animado e contagiante da sanfona de Zé Padeiro, que seus olhos encontraram os de Miguel. Miguel era um rapaz igualmente trabalhador, de ombros largos e mãos fortes, com um sorriso fácil que iluminava o rosto queimado de sol e um olhar sincero que transmitia confiança. Viera de uma cidade vizinha, Bicas, em busca de oportunidades, talvez um pedaço de terra para chamar de seu. Encontrou em Benedita não apenas uma beleza singela, com suas faces coradas e seus cabelos presos em um coque simples, mas uma companheira de alma, alguém que partilhava de seus valores e de seus sonhos de uma vida simples, mas digna. O namoro foi breve, respeitoso, à moda antiga, com visitas na sala de visitas sob o olhar atento de Dona Ana e seu Joaquim. As conversas eram sobre a colheita, sobre os planos para o futuro, sobre a fé que os unia. O casamento, uma celebração simples na pequena igreja matriz de Vila Serena, com um vestido branco emprestado pela prima mais rica e flores do campo enfeitando o altar, marcou o início de uma nova jornada. Construíram juntos uma casinha modesta, com paredes de pau a pique, que eles mesmos ergueram e rebocaram com barro e chão de terra batida, que Benedita varria e molhava para assentar a poeira, deixando um cheiro fresco de terra no ar. Para eles, aquela casinha era um palácio, o alicerce de seus sonhos, o ninho onde o amor floresceria. E então, depois de um ano de união e muito trabalho, veio Valdir, o primeiro filho. Benedita lembrava-se daquele dia com uma clareza que o tempo não conseguiu apagar. A longa noite de dores, o suor escorrendo por seu rosto, a mão de Miguel segurando a sua com força, transmitindo-lhe coragem. E então, o choro forte, anunciando a chegada. A dor do parto, intensa e avassaladora, foi esquecida no instante em que a parteira colocou aquele pequeno ser, envolto em um lençol alvo em seus braços. Olhinhos curiosos, ainda meio fechados, que pareciam querer decifrar o novo mundo. Mãos minúsculas, perfeitamente formadas, que agarravam seu dedo com uma força surpreendente, estabelecendo o primeiro elo de uma ligação que ela acreditava ser inquebrável. Ah, Valdir!
Ela o amamentou com o mais puro amor, sentindo a vida fluir de si para ele. Cantou cantigas de ninar sob o luar que entrava pela fresta da janela, canções que sua mãe cantara para ela. Ensinou-lhe as primeiras palavras, mamã, papá, e comemorou com lágrimas nos olhos os seus primeiros passos vacilantes pela casa. Projetou nele todos os seus anseios, todas as esperanças de uma vida melhor, menos árdua que a sua e a de Miguel. Queria que ele estudasse, que aprendesse um ofício na cidade, que fosse alguém na vida, como se dizia, alguém que não precisasse depender tanto da incerteza da terra. Miguel, ao lado dela, partilhava desses sonhos, trabalhando de sol a sol na fazenda do coronel Agripino para garantir que nada faltasse ao menino, para que ele pudesse ter os cadernos e os lápis que ele mesmo nunca tivera. Os anos seguintes trouxeram mais filhos. Vieram Clara, depois Lúcia, e por fim, o caçula Antônio. A casa encheu-se de risos, de choros, de brincadeiras e de mais trabalho para Benedita. Mas Valdir, por ser o primogênito, o primeiro a despertar nela a força indescritível e avassaladora do amor maternal, ocupava um lugar especial em seu coração. Benedita era uma leoa defendendo suas crias de qualquer perigo ou injustiça, mas por Valdir, ela sentia uma ternura particular, uma responsabilidade quase sagrada. Ele era a promessa de continuidade, o herdeiro não de bens materiais, que eram poucos e mal davam para o sustento, mas dos valores que ela e Miguel tanto prezavam: honestidade, trabalho, respeito ao próximo e temor a Deus. Mal sabia ela, naqueles dias de suor, sacrifício e esperança, que as voltas que a vida dá, muitas vezes traiçoeiras e imprevisíveis, poderiam torcer de forma tão cruel e dolorosa os caminhos do coração e transformar o mais amado dos filhos na fonte de sua mais profunda angústia. O tempo, esse escultor implacável e invisível, foi moldando a vida em Vila Serena, e com ela, a família de Benedita e Miguel. As crianças cresceram como mudas vigorosas sob o sol e a chuva, cada uma com seu temperamento, seus sonhos e seus desafios. Valdir, o menino de olhos vivos e sorriso fácil, tornou-se um rapaz alto e de boa aparência, mas algo em seu íntimo parecia resistir à disciplina e ao esforço que a vida no campo exigia. E foi aí, talvez, que as primeiras, quase imperceptíveis, fissuras começaram a surgir na estrutura sólida e amorosa que Benedita acreditava ter construído com tanto esmero. Ele não demonstrava o mesmo apreço pelo trabalho duro que movera seus pais e que seus irmãos mais novos, Clara, Lúcia e Antônio, aceitavam com mais naturalidade. Enquanto os irmãos ajudavam nas tarefas da casa e da pequena plantação que Miguel conseguira arrendar, Valdir parecia sempre encontrar uma desculpa engenhosa, um atalho conveniente, uma forma de se esquivar das responsabilidades mais pesadas. Preferia as conversas na venda do seu maneco, os jogos de truco com os amigos, os passeios pela cidade em dias de feira. Benedita, com seu coração materno sempre pronto a justificar e a proteger, atribuía essa relutância à juventude, à vontade de aproveitar a vida antes das responsabilidades maiores. Ele ainda é muito moço, Miguel. Deixa ele aproveitar um pouco, dizia ao marido, quando este se queixava da indolência do primogênito. Miguel, um homem mais pragmático e de poucas palavras, franzia a testa, preocupado. Ele via no filho um reflexo de sua própria juventude não vivida, mas também temia que essa aversão ao trabalho pudesse trazer dificuldades futuras. No entanto, raramente confrontava Valdir diretamente, talvez por cansaço após um dia exaustivo na lavoura, talvez por uma secreta esperança de que a maturidade, como um fruto que amadurece no tempo certo, o trouxesse ao eixo. A vida na roça continuava sua dança de exigências e incertezas. Vieram anos de secas severas que castigaram as plantações de milho e feijão, deixando o solo rachado e os corações apreensivos. O gado emagrecia, o riacho que cortava a propriedade quase secou. Depois, como para compensar, vieram chuvas torrenciais que alagaram os pastos, levaram embora a camada fértil do solo e destruíram pontes, isolando a pequena comunidade por semanas. Em meio a essas lutas constantes pela sobrevivência, a saúde de Miguel, antes robusta como um jatobá, começou a fraquejar. Uma tosse persistente,
que ele inicialmente atribuía ao sereno da madrugada, um cansaço que não passava nem com longas noites de sono. O diagnóstico, obtido com dificuldade após uma consulta com o único médico de Vila Serena, veio como um golpe certeiro no peito de Benedita. Uma doença pulmonar crônica, resultado de anos de trabalho exposto ao tempo, à poeira da colheita e talvez ao fumo de palha que ele tanto apreciava. Benedita se desdobrou. Cuidava do marido enfermo com a mesma dedicação incansável com que cuidara dos filhos bebês. Preparava chás de ervas medicinais que aprendera com sua mãe. Passava noites em claro ao lado da cama dele, medindo sua febre, ouvindo sua respiração difícil. Ao mesmo tempo, ainda tentava manter a pequena produção agrícola que garantia o sustento da família. Agora com a ajuda mais efetiva dos filhos mais novos, que sentiam o peso da responsabilidade aumentar. Clara, a mais velha das meninas, já uma mocinha, tornou-se o braço direito da mãe. A partida de Miguel, numa madrugada fria de agosto, foi um divisor de águas, um marco de dor e desamparo. O pilar da família, o companheiro de uma vida inteira. O homem que, com todas as suas limitações, sempre fora seu esteio e seu confidente, se fora. A dor de Benedita era profunda. Um vazio imenso que parecia intransponível, como se parte dela mesma tivesse sido arrancada. Naquele momento de extrema fragilidade, ela se apegou ainda mais aos filhos, buscando neles a força para continuar. E, naturalmente, suas expectativas recaíram sobre Valdir. Agora, aos olhos da sociedade e da família, o homem da casa. Ele, por sua vez, pareceu assumir brevemente um papel de responsabilidade, mostrando-se solícito durante o velório e nos primeiros dias de luto. Mas logo a antiga indolência retornou, agora matizada por um toque de impaciência e uma certa soberba, como se a nova posição lhe conferisse direitos, mas não deveres. Valdir casou-se pouco tempo depois com Sofia, uma moça da cidade, filha de um pequeno comerciante. Sofia era bonita, vaidosa, com aspirações diferentes das da família simples do campo. Não tinha a vivência da roça, nem fazia questão de adquiri-la. Seu olhar para Benedita carregava uma sutil condescendência, como se a sogra fosse uma relíquia de um tempo ultrapassado, uma figura folclórica presa a costumes e valores que não cabiam mais no mundo moderno que Sofia almejava. Benedita, em sua sabedoria simples e em seu desejo genuíno de harmonia familiar, tentava relevar as pequenas alfinetadas, os olhares de soslaio, buscando agradar a nora, tratando-a com a mesma cortesia e afeto que dispensava aos seus, mas sentia o distanciamento sutil do filho, que parecia cada vez mais influenciado pela esposa, adotando seus trejeitos e, por vezes, seu tom de superioridade. As dificuldades financeiras de Valdir e Sofia logo se tornaram evidentes. Ele não conseguia se firmar em emprego algum, pulando de um bico para outro, sempre reclamando dos patrões, das condições de trabalho, do salário considerado insuficiente para seus talentos. E era para Benedita que ele recorria, invariavelmente. "Mãe, me ajuda só este mês, a coisa apertou", dizia ele, com um ar de vítima das circunstâncias. "Mãe, preciso de um dinheiro emprestado. Prometo que devolvo assim que as coisas melhorarem." E Benedita, com o coração apertado ao ver o filho naquela situação, ou talvez temendo o conflito, tirava de suas parcas economias, guardadas com tanto sacrifício para uma emergência ou para a velhice, da pequena aposentadoria rural que mal cobria suas próprias necessidades básicas para socorrer o filho. Ela via aquilo não como exploração, mas como um dever materno, uma extensão de seu cuidado infinito. "Ele é meu filho. Quem mais vai ajudar senão eu?" pensava, tentando silenciar uma vozinha incômoda que lhe soprava ao ouvido que algo estava errado. As visitas de Valdir à casa materna, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes, mas o motivo era quase sempre o mesmo: pedir algo. Os "Como a senhora está, mãe?" eram apressados, protocolares, ditos da boca para fora, logo seguidos pela real intenção da visita. A gratidão era escassa, quase inexistente. Em seu lugar, uma cobrança velada, uma expectativa implícita de que Benedita tinha a obrigação de sustentá-lo indefinidamente. As outras filhas, Clara e Lúcia, já casadas e com suas próprias vidas e dificuldades, percebiam a situação com mais clareza e preocupação. Tentavam alertar a mãe, com jeitinho, para não se deixar explorar.
Mãe, a senhora não pode dar tudo o que tem. Valdir já é um homem feito. Tem que aprender a se virar, dizia Clara, a mais direta. Mas Benedita, em sua lealdade cega, defendia Valdir. Ele está passando por uma fase difícil, coitado. Ele é meu primeiro filho, meu braço direito, preciso ajudar. O amor incondicional, que deveria ser uma fonte de força, começava a cegá-la para as sombras que se avolumavam no horizonte. Presságios de uma tempestade que ela não queria, ou talvez não conseguisse, enxergar. Aquele fio de esperança e orgulho que ela depositara em Valdir desde o seu nascimento começava a se esgarçar, lenta e dolorosamente, preparando o terreno para dores ainda maiores. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio e claustrofóbico quando Valdir, após uma série de supostas injustiças no trabalho que o levaram a mais um período de desemprego, e alegando dificuldades insuperáveis para pagar o aluguel da modesta casa onde vivia com Sofia e os 2 filhos pequenos, Gabriel, de 6 anos, e a pequena Beatriz, de 4, propôs a solução, que para ele parecia a mais lógica e conveniente, que ele, Sofia e as crianças fossem morar com Benedita. A casa de Benedita, aquela mesma que ela e Miguel haviam construído e ampliado com tanto esforço, que antes fora palco de risos, cantorias e da correria dos filhos, era, de fato, espaçosa para uma mulher só. Os outros filhos, Clara, Lúcia e Antônio, já haviam seguido seus próprios caminhos, construindo suas famílias em outras localidades ou em bairros mais distantes de Vila Serena. Com o coração dividido entre a genuína alegria de ter os netos por perto, a presença deles era uma lufada de ar fresco em sua rotina solitária, e um pressentimento incômodo, uma sombra de dúvida que pairava em sua mente, Benedita aceitou. Ela pensou, ou quis pensar, que talvez com a família reunida sob o mesmo teto, com o apoio e a presença constante da mãe, Valdir encontrasse um novo rumo, mais responsabilidade, um senso de dever para com os seus. Talvez a proximidade reavivasse nele o respeito e o carinho que pareciam adormecidos. Foi um erro de cálculo doloroso, uma aposta feita com as fichas do coração, que resultaria em perdas imensuráveis. A chegada da família de Valdir transformou a dinâmica da casa de forma sutil no início, mas progressivamente invasiva. Nos primeiros dias, houve uma tentativa artificial de harmonia. Sofia, com um sorriso que não alcançava os olhos, até ajudava em algumas tarefas domésticas, arrumava a cozinha após as refeições, supervisionava o banho das crianças. Mas logo essa fachada de colaboração se esvaiu. As responsabilidades domésticas recaíram quase que inteiramente sobre os ombros já curvados e cansados de Benedita. Ela acordava antes do sol para preparar o café da manhã para todos, limpava a casa que agora parecia sujar-se com o dobro da velocidade, lavava montanhas de roupa no tanque do quintal, esfregando peça por peça com suas mãos já deformadas pela artrose. Cozinhava para todos, tentando agradar paladares cada vez mais exigentes, e cuidava dos netos enquanto Valdir e Sofia saíam para resolver suas vidas, ou procurar emprego, expressões vagas que raramente se traduziam em algo concreto ou duradouro. Frequentemente, Valdir voltava para casa no final da tarde com cheiro de álcool, e o humor ainda pior. Foi então que o comportamento de Valdir começou a mudar de forma mais acentuada e alarmante. A impaciência, antes esporádica, transformou-se em irritabilidade constante, crônica. Qualquer coisa era motivo para uma explosão de fúria. A comida que não estava do seu agrado. Esse feijão está sem sal de novo, mãe. A senhora não aprende? Um objeto que ele considerava fora do lugar. Quem mexeu nas minhas ferramentas? Já falei para não tocarem nas minhas coisas. O choro de uma criança que Benedita não conseguia acalmar rápido o suficiente. Faça esse menino calar a boca. Não aguento essa barulheira. Sua voz, antes apenas ríspida, agora carregava um tom de ameaça velada, um rosnado constante que mantinha Benedita em estado de alerta permanente. Eram gritos, palavras duras, depreciativas, que feriam Benedita como navalhas afiadas, sangrando sua autoestima, minando sua paz. A senhora não faz nada direito. Só me atrapalha. Está velha e caduca. Não serve para mais nada. É um peso morto nesta casa. Sofia, por sua vez, adotou uma postura de omissão conivente, uma neutralidade calculada que, na prática, era um endosso silencioso à crueldade do marido. Não intervinha nas discussões,
fingindo-se ocupada com o celular ou assistindo à televisão na sala, mas seu olhar reprovador para Benedita quando Valdir explodia era uma forma silenciosa de dizer: você mereceu. Às vezes, até acrescentava um comentário ácido, aparentemente inofensivo, mas carregado de veneno. Ah, mãe, a senhora sabe como o Valdir é esquentado. Não provoque. Ou, de novo, mãe, a senhora precisa ter mais cuidado. Eram palavras que, como gotas d'água em pedra, iam minando ainda mais a já fragilizada autoestima da sogra, fazendo-a duvidar de si mesma, de sua sanidade. O controle sobre a pequena aposentadoria de Benedita foi o passo seguinte na escalada do abuso. Valdir, com uma conversa mansa e cheia de falsas promessas de cuidado, convenceu-a de que ele poderia administrar melhor o dinheiro, que ele pagaria as contas da casa, compraria os remédios dela, faria o dinheiro render mais. Benedita, já intimidada e cansada de conflitos, cedeu o cartão e a senha. No início, ele lhe entregava uma pequena quantia para suas despesas pessoais, um trocado para comprar um novelo de lã ou um agrado para os netos. Mas logo esse valor foi diminuindo, as desculpas se acumulando. Este mês as contas vieram altas, mãe, até se tornar inexistente. Benedita passou a depender inteiramente do filho para comprar seus remédios para pressão alta e diabetes, um pedaço de queijo para o café da manhã, qualquer coisa que não estivesse na lista de compras básica da casa, que também era cada vez mais restrita. E cada pedido era recebido com um suspiro de enfado, com perguntas invasivas sobre a real necessidade daquilo, fazendo-a sentir-se um fardo insuportável, uma pedinte em sua própria casa. A casa que ela e Miguel tinham construído com o suor de seus rostos. Os mais de 6 episódios, de que ela se lembraria mais tarde com tanta dor e clareza, aqueles que ficaram gravados a ferro e fogo em sua memória, não foram de agressão física direta, daquela que deixa marcas roxas visíveis na pele para o mundo ver. Foram episódios de terror psicológico intenso, de humilhação pública e privada que esmagavam seu espírito, que a faziam sentir-se menor que um grão de poeira. Houve aquela vez em que Valdir, furioso porque Benedita demorou alguns minutos a mais para lhe entregar um documento que ele precisava com urgência para alguma de suas negociações nebulosas, gritou com ela na frente dos netos e de uma vizinha que passava na calçada. Ele pegou uma antiga fotografia de Miguel, emoldurada com simplicidade, o único retrato que Benedita guardava com carinho na estante da sala, e ameaçou rasgá-la, esmigalhá-la, dizendo que aquilo era lixo do passado, coisa de gente sentimental e fraca. Benedita implorou, chorou. Sentiu seu coração ser esmagado como se fosse a própria fotografia. A vizinha saiu constrangida, e Benedita sentiu a vergonha queimar-lhe o rosto. Em outra ocasião, no dia de seu aniversário, ela preparou com esmero um bolo de fubá com erva doce, a receita preferida de Valdir na infância, na esperança ingênua de um momento de paz, de uma trégua, de uma lembrança feliz que pudesse reacender alguma centelha de afeto no filho. Quando ele chegou do bar, tarde da noite, ela ofereceu-lhe um pedaço com as mãos trêmulas. Ele provou, fez uma careta de nojo e cuspiu o bolo no lixo da cozinha, na frente dela. Isso está horrível, seco e sem gosto. A senhora não acerta mais nada, nem um bolo de fubá, disse ele, com um desprezo que a deixou paralisada, sem reação, apenas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto ele saía batendo a porta do quarto. Ela recolheu os restos do bolo do lixo, como se recolhesse os cacos de seu próprio coração. Ela começou a se isolar, a se encolher em seu próprio mundo. As amigas da igreja, como Dona Lourdes, que antes a visitavam com frequência para um dedo de prosa e uma xícara de café, foram sutilmente afastadas por Valdir e Sofia, que alegavam que a velha precisava de sossego, que visitas a agitavam demais. As ligações das outras filhas, preocupadas com a falta de notícias, eram frequentemente atendidas por ele ou por Sofia, que inventavam desculpas para que não falassem muito com a mãe, dizendo que ela estava descansando ou indisposta. Benedita sentia-se prisioneira em sua própria casa, uma gaiola dourada onde tinha, em teoria, teto e comida, quando lhe davam de bom grado, mas não tinha voz, não tinha dignidade, não tinha paz. Seu único refúgio, seu santuário de silêncio e lágrimas,
Era o alpendre dos fundos e a velha cadeira de balanço. Ali, entre as roseiras negligenciadas e os vasos de samambaia que teimavam em sobreviver, ela podia chorar sem ser vista, rezar baixinho suas preces desesperadas, reviver as lembranças de um tempo em que era amada, respeitada e feliz. O amor por Valdir, aquele amor imenso, visceral de mãe, agora lutava uma batalha desesperada e desigual contra a dor lancinante, o medo constante e uma crescente sensação de aniquilamento. Ela se perguntava incessantemente onde errara, o que fizera para merecer tamanho desprezo e crueldade do filho que tanto amara, do filho em quem depositara tantas esperanças. A resposta não vinha, apenas o eco doloroso de sua solidão e o rangido melancólico da cadeira de balanço. Dona Lourdes, a vizinha de longa data, de olhar atento e coração generoso, observava de longe, com crescente angústia, a transformação de Benedita. Via-a cada vez mais reclusa, o olhar triste e perdido, o sorriso, antes tão fácil, completamente desaparecido de seus lábios. Quando se encontravam rapidamente no portão, por acaso, Benedita parecia assustada, sempre olhando para dentro de casa antes de responder a um simples bom dia ou a uma pergunta sobre sua saúde. Lourdes sentia, com a intuição de quem conhece a vida e suas dores, que algo estava terrivelmente errado por trás daquelas paredes. Mas Benedita, com a lealdade ferida e envergonhada de uma mãe que não quer expor a própria cria, não se abria. Apenas murmurava que estava tudo bem, graças a Deus. Uma mentira que seus olhos marejados não conseguiam sustentar. A premissa de sua vida, o amor incondicional de mãe, estava sendo brutalmente testada, revelando uma crueldade insidiosa que ela jamais imaginara poder existir no seio de sua própria família, vinda daquele que era carne de sua carne, sangue de seu sangue. O dia que marcou o ponto de inflexão, o momento em que a corda esticada finalmente arrebentou, começou como tantos outros na casa de Benedita, com uma atmosfera pesada, carregada de eletricidade estática, e o medo sutil pairando no ar como uma névoa tóxica. Valdir estava particularmente irritadiço naquela manhã. Havia perdido uma quantia considerável de dinheiro em um jogo de bar na noite anterior. Dinheiro que Benedita suspeitava viera de sua própria aposentadoria. E como de costume, sua frustração e raiva eram como uma enchente buscando o terreno mais baixo e vulnerável para desaguar. Sua mãe. Benedita preparava o almoço em silêncio absoluto, movendo-se pela cozinha com a leveza de uma sombra, cada gesto calculado para não atrair a ira do filho, cada panela colocada no fogão com um cuidado extremo para não fazer ruído. Ela se sentia como se caminhasse sobre uma fina camada de vidro prestes a estilhaçar. O estopim, como tantas vezes acontece nas tragédias cotidianas, foi algo banal, quase insignificante em outras circunstâncias. Um dos netos, o pequeno Léo, rebatizado de Gabriel na sessão anterior, manterei Gabriel para a consistência, de 5 anos, correndo pela cozinha com a energia irrequieta da infância, tropeçou e derrubou um copo de suco de laranja na toalha de mesa recém-lavada e engomada por Benedita, com tanto esmero na noite anterior. A mancha amarela espalhou-se rapidamente pelo tecido alvo. Antes que Benedita pudesse reagir, antes que pudesse consolar o neto assustado com o próprio desastre, Valdir explodiu como um vulcão em erupção. Sua fúria, no entanto, não se dirigiu ao menino, mas, como sempre, à sua mãe. A senhora não presta atenção em nada. Deixa essas crianças fazerem o que querem nesta casa. É culpa sua, sempre sua, imprestável. Os gritos ecoavam pela cozinha, fazendo as xícaras penduradas nos ganchos tremerem. Gabriel, o netinho, começou a chorar alto. Um choro de susto e culpa, agarrando-se às saias da avó. Benedita tentou acalmar o neto, pegando-o no colo, murmurando palavras de consolo, dizendo que não fora nada, que a vovó limparia tudo. Mas Valdir, cego pela raiva, avançou e a empurrou levemente, não com força suficiente para derrubá-la ou machucá-la fisicamente de forma grave, mas o suficiente para desequilibrá-la, fazendo-a dar um passo cambaleante para trás, e, mais importante, o suficiente para humilhá-la profundamente na frente do neto e de si mesma. Larga o moleque! A senhora é uma inútil! Não serve nem para cuidar de uma casa direito, nem para tomar conta de uma criança. Só dá prejuízo. E então,
Num gesto de fúria descontrolada, ele pegou a antiga caixa de costura de Benedita, uma relíquia de madeira escura que pertencera à sua mãe, avó de Valdir, cheia de linhas coloridas, agulhas de diversos tamanhos, botões de madrepérola e pequenos tesouros de recordações, um pedaço de renda do vestido de noiva de Benedita, um santinho de promessa, antiga, e a jogou com violência no chão. A caixa se espatifou. Carretéis de linha rolaram para debaixo dos móveis. Agulhas se espalharam perigosamente pelo ladrilho. Botões saltaram em todas as direções. Essa velharia só junta poeira e traça, igual a dona. Naquele instante, algo dentro de Benedita se partiu de forma irremediável. Não foi um estalo ruidoso, audível, mas um rompimento silencioso e definitivo de um fio há muito tempo tenso. O fio da sua paciência, da sua resignação, da sua capacidade de absorver dor em silêncio. A imagem de seus pequenos tesouros, as lembranças de sua mãe e de sua juventude, espalhados e profanados pelo chão da cozinha, o choro assustado e convulsivo do neto agarrado às suas pernas, o olhar de desprezo e ódio do filho. Foi demais. A gota d'água que fez transbordar um cálice há muito cheio de amargura. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo, por tantos anos, vieram com uma força avassaladora. Mas não eram apenas lágrimas de autopiedade ou de tristeza. Eram lágrimas de uma dor profunda, sim, mas também de uma raiva contida que finalmente encontrava vazão, de uma dignidade que, embora ferida e pisoteada, se recusava a ser completamente esmagada. E foi nesse exato momento, como se guiada por uma força invisível, ou pelo próprio destino, que Dona Lourdes, a vizinha atenta e de coração generoso, apareceu na porta da cozinha, que estava entreaberta, como era costume nas casas de Vila Serena. Ela vinha trazer um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, uma cortesia habitual entre vizinhas, e talvez sondar discretamente como Benedita estava. Lourdes ouvira os gritos destemperados de Valdir da sua própria casa, do outro lado da cerca viva, e seu coração de mãe e amiga se apertara. Preocupada, decidira verificar. A cena que encontrou ao adentrar a cozinha foi desoladora e confirmou seus piores temores. Benedita encolhida perto do fogão, pálida como cera, o neto Gabriel soluçando agarrado às suas pernas, Valdir ainda vociferando, com o rosto vermelho de raiva, e os objetos da caixa de costura espalhados pelo chão como destroços de um naufrágio emocional. Sofia assistia a tudo da soleira da porta da sala, com os braços cruzados e uma expressão indecifrável entre o tédio e a reprovação silenciosa à sogra. Valdir! O que é isso? Que gritaria é essa? Tenha respeito pela sua mãe, pelo amor de Deus! A voz de Lourdes, firme e carregada de uma justa indignação, cortou o ar tenso da cozinha como uma lâmina. Valdir, pego de surpresa pela presença inesperada da vizinha, uma figura respeitada na comunidade, tentou se recompor, gaguejando, buscando uma justificativa. Balbuciou algo sobre Benedita ser descuidada, sobre o neto ser levado, sobre estar apenas educando. Mas Lourdes não se deixou enganar pelas desculpas esfarrapadas. Seus olhos experientes encontraram os de Benedita, e neles viu não apenas a tristeza profunda e o medo, mas um pedido mudo, desesperado, de socorro. Benedita, minha amiga, disse Lourdes, com uma doçura firme, aproximando-se e ignorando ostensivamente Valdir. Estendeu a mão para Benedita. Vamos lá para minha casa tomar um café. Você precisa se acalmar. E o Gabriel também. Ela gentilmente pegou a mão fria e trêmula de Benedita, que se agarrou a dela como uma náufraga a uma tábua de salvação. Pegou também a mãozinha de Gabriel, que olhava para Lourdes com os olhos grandes e assustados. Pela primeira vez em muito tempo, Benedita sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo exausto, a possibilidade de um respiro, de um abrigo seguro, mesmo que temporário. Olhou para Valdir, e em seu olhar não havia mais apenas medo e submissão, mas uma nova e frágil resolução. Uma centelha de desafio. Com a ajuda de Lourdes, que a amparava pelo braço, ela se levantou, sentindo as pernas fracas. Sofia, que assistira a tudo da sala sem dizer uma única palavra, apenas observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e talvez um leve ressentimento pela interferência da vizinha. Na casa de Lourdes,
Um ambiente limpo, acolhedor e impregnado pelo cheiro reconfortante do bolo recém-assado, entre xícaras de café fumegante adoçado na medida certa e palavras de conforto e solidariedade, Benedita finalmente desabafou. Como uma represa que se rompe, as palavras jorraram, tropeçadas, entrecortadas por soluços, mas carregadas da verdade dolorosa que ela sufocara por tanto tempo. Contou tudo. Os gritos diários, as humilhações constantes, o controle financeiro abusivo, o isolamento imposto, o medo que se tornara seu companheiro inseparável. Cada palavra dita era um peso a menos em seu coração oprimido. Cada lágrima derramada parecia lavar um pouco da sujeira emocional que se acumulara em sua alma. Lourdes ouviu com paciência, compaixão e uma crescente indignação, confirmando as suspeitas que já alimentava há meses. Benedita, minha querida amiga, disse Lourdes, segurando as mãos de Benedita entre as suas, com firmeza e carinho. Isso não pode continuar. Isso que você está vivendo tem nome, e o nome é abuso. Abuso emocional, psicológico, financeiro. Ninguém merece viver assim, muito menos de um filho, de quem a gente espera amor e amparo. Você precisa dar um basta nisso, por você e pelos seus netos, que também estão sofrendo. Lourdes não era apenas uma vizinha solidária. Era também uma das lideranças da comunidade da Igreja de São Sebastião, uma mulher de fibra e respeitada por sua retidão e seu envolvimento nas causas sociais da pequena Vila Serena. No dia seguinte, após muita conversa e encorajamento, e depois de Benedita ter passado a noite na casa de Lourdes, sentindo-se segura pela primeira vez em anos, foi organizada uma intervenção. Acompanhada de Benedita, que tremia, mas estava decidida, e do padre Anselmo, o pároco local, um homem idoso, mas de grande sabedoria e autoridade moral na comunidade, houve uma conversa séria e definitiva com Valdir e Sofia na casa paroquial. Não foi uma sessão de acusações raivosas, mas uma exposição clara, calma e objetiva dos fatos e das consequências do comportamento deles para com Benedita. O padre falou sobre os mandamentos, sobre o dever de honrar pai e mãe, sobre o respeito aos mais velhos, sobre a caridade e a compaixão que devem começar dentro do próprio lar. Citou passagens bíblicas, falou da lei dos homens e da lei de Deus. Valdir, confrontado não apenas pela mãe e pela vizinha, mas também por uma autoridade moral da comunidade e pela perspectiva de ter sua conduta exposta publicamente em Vila Serena, onde as notícias corriam mais rápido que o vento, reagiu inicialmente com a costumeira negação e agressividade defensiva. Tentou culpar Benedita, chamando-a de exagerada, de senil, de querer prejudicá-lo. Mas o peso do olhar de Benedita, agora firme, sustentado pela presença de Lourdes e do padre, e as palavras calmas, mas incisivas e irrefutáveis do padre Anselmo, começaram a minar suas defesas. Sofia permaneceu em silêncio durante a maior parte da conversa, o rosto pálido, alternando olhares entre o marido, a sogra e o padre, talvez calculando os danos à sua imagem social. Não houve um pedido de desculpas imediato e transformador por parte de Valdir, nem um arrependimento visível. Seria esperar demais, um milagre. Mas algo, inegavelmente, mudou naquele encontro. A intervenção da comunidade, personificada em Lourdes e no padre Anselmo, mas principalmente o despertar da própria Benedita para a intolerabilidade da situação e sua recusa em continuar sendo vítima, criaram uma fissura profunda e definitiva no ciclo de abuso. Foi proposto, de forma clara e inequívoca pelo padre, com o apoio de Lourdes, que Valdir e sua família procurassem outro lugar para morar o mais rápido possível, dando a Benedita o espaço, a tranquilidade e a paz que ela tanto precisava e merecia. O processo seria difícil, logisticamente e emocionalmente, mas era absolutamente necessário para a sobrevivência física e mental de Benedita. Benedita, ainda com o coração dolorido e apreensivo com o futuro incerto, sentiu um misto de medo e uma imensa, avassaladora esperança. O perdão, ela sabia instintivamente, seria um caminho longo, íngreme e árduo, uma jornada particular que ela teria que trilhar em seu próprio tempo. Mas pela primeira vez em muitos e longos anos, ela via uma luz no fim do túnel escuro em que vivera, a possibilidade real de resgatar a si mesma da escuridão.
de reconstruir sua vida a partir dos escombros. O clímax de seu sofrimento, a humilhação da caixa de costura quebrada, paradoxalmente, dera lugar a um doloroso, mas necessário e libertador despertar de consciência. A partida de Valdir, Sofia e os netos da casa de Benedita não foi um evento simples ou imediato, como o virar de uma página. Arrancá-los dali foi como remover um tumor maligno, com raízes profundas e emaranhadas. Houve dias de tensão palpável, de silêncios carregados de ressentimento e acusações não ditas, de discussões veladas que pairavam no ar como uma tempestade adiada. Valdir sentia-se exposto, humilhado perante a pequena comunidade de Vila Serena, onde todos se conheciam e os segredos raramente permaneciam ocultos por muito tempo. A intervenção do padre Anselmo e de Dona Lourdes, embora discreta, não passara completamente despercebida. Ele tentou resistir, procrastinar, usando os filhos como desculpa, a falta de dinheiro, a dificuldade de encontrar outra moradia. Mas a firmeza recém-descoberta de Benedita, agora amparada pela presença constante e encorajadora de Lourdes e pelo suporte discreto, mas efetivo, de suas outras filhas, Clara e Lúcia, que, informadas detalhadamente da situação por Lourdes, vieram de suas cidades para apoiar a mãe e pressionar o irmão. Não lhe deu margem para retroceder ou manipular a situação a seu favor. Finalmente, após algumas semanas de angústia e negociações tensas, Valdir e Sofia encontraram uma casa pequena para alugar no outro lado da cidade, num bairro mais simples e distante. A mudança foi feita às pressas, com poucos pertences, sob um clima de constrangimento e alívio contido. Benedita observou de longe, da janela da sala, o caminhãozinho de frete levando embora não apenas os móveis e as caixas, mas também um capítulo doloroso de sua vida. A solução, embora difícil financeiramente para Valdir e Sofia, que teriam que aprender a viver com seus próprios recursos, era um alívio imenso, uma lufada de ar puro para Benedita. Nos primeiros dias de solidão reconquistada, a casa parecia estranhamente vazia e silenciosa. Um silêncio que, a princípio, era quase ensurdecedor, assustador. O rangido da cadeira de balanço no alpendre, que antes era um lamento acompanhado pela apreensão constante da chegada de Valdir, agora soava diferente, mais suave, quase como uma canção de ninar para sua alma cansada. Benedita levou tempo para se reacostumar com a paz, para baixar a guarda que mantivera erguida por tanto tempo. Havia momentos em que o hábito do medo a fazia sobressaltar-se com qualquer barulho mais alto. O carteiro batendo palmas no portão, um galho de árvore roçando o telhado com o vento. As lembranças das palavras cruéis de Valdir, dos seus gritos, dos seus olhares de desprezo, ainda ecoavam em sua mente durante as longas noites insones, como fantasmas persistentes que se recusavam a partir. As feridas na alma eram profundas, invisíveis aos olhos, mas dolorosamente reais. E ela sabia, com a sabedoria amarga da experiência, que as cicatrizes seriam eternas, marcas indeléveis de uma batalha travada no recôndito mais íntimo de seu ser. Dona Lourdes tornou-se sua companheira constante naqueles primeiros tempos de reconstrução. Com sua energia contagiante e sua praticidade, ajudou Benedita a reorganizar a casa, a limpar os vestígios da presença opressora, a trazer de volta a luz e as cores para os ambientes antes sombrios. Mais importante ainda, ajudou-a a reorganizar a vida, a reencontrar o caminho de volta para si mesma. Incentivou-a a retomar os contatos com as antigas amigas da igreja, a voltar a frequentar as missas dominicais e os encontros animados do grupo da terceira idade, sempre jovem, no salão paroquial. Aos poucos, com a delicadeza de uma flor que desabrocha após um inverno rigoroso, Benedita redescobriu pequenos prazeres que haviam sido soterrados pela dor e pelo medo. O cuidado com suas roseiras, que sob suas mãos novamente carinhosas e atentas, voltaram a florescer em profusão, pintando o jardim com tons de rosa, vermelho e amarelo. O aroma do bolo de fubá com erva doce, assando lentamente no forno, agora feito para si mesma, para compartilhar com Lourdes ou com as amigas que voltavam a frequentar sua casa, enchendo o ar com promessas de doçura e afeto. As conversas tranquilas no final da tarde, no alpendre ensolarado, acompanhadas de uma xícara de café fresco e do canto dos pássaros que voltavam a visitar seu quintal. Ela até mesmo resgatou sua caixa de costura,
que Lourdes a ajudara a consertar e a recolher os pequenos tesouros espalhados, e voltou a bordar panos de prato com motivos florais, uma atividade que sempre lhe trouxera paz. Valdir não desapareceu completamente de sua vida, nem ela o desejaria, apesar de tudo. As outras filhas de Benedita, Clara e Lúcia, embora profundamente magoadas e decepcionadas com o irmão, insistiram, após muita reflexão e conversa com a mãe, que algum tipo de contato fosse mantido, especialmente por causa dos netos, Gabriel e Beatriz, que Benedita amava profundamente e que não tinham culpa dos erros dos pais. As visitas eram esporádicas, geralmente aos domingos à tarde, e rigidamente supervisionadas, a princípio, pela presença discreta de Lourdes ou de uma das filhas. Valdir parecia constrangido, desconfortável, talvez até um pouco arrependido em seus momentos de solidão, embora nunca tenha verbalizado um pedido de perdão claro e direto à mãe. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, um concerto na torneira que pingava no quintal, uma ajuda para carregar uma sacola mais pesada da feira, um olhar fugaz que parecia conter um resquício de vergonha. Benedita os recebia com uma polidez cautelosa, uma cordialidade distante, mas sem hostilidade. O amor de mãe, aquela força poderosa e muitas vezes incompreensível, ainda estava lá, soterrado sob camadas de dor e decepção, mas presente, como uma brasa que teima em não se apagar sob as cinzas. O perdão para Benedita não foi um ato único e libertador, como num passe de mágica. Foi, e continuava sendo, um processo lento, íntimo, complexo e profundamente pessoal. Ela rezava muito, não mais pedindo a Deus que punisse o filho ou que lhe mostrasse o quanto ele errara, mas que lhe desse compreensão, serenidade e, acima de tudo, paz de espírito. Perdoar Valdir, ela começou a entender com a ajuda das conversas com o padre Anselmo e com sua própria introspecção, não significava esquecer a dor, apagar as memórias da humilhação ou validar suas ações passadas. Significava, sim, libertar-se do peso corrosivo do ressentimento, da amargura que a consumia por dentro e que a impedia de viver plenamente o presente. Era um perdão mais para si mesma, para sua própria cura, do que para ele. Ela lembrava com frequência das palavras do padre. Perdoar, Benedita, é como abrir as janelas da alma para deixar o sol entrar novamente. É um bálsamo para a alma de quem perdoa, muito mais do que para quem é perdoado. Com o tempo, que é mestre em suavizar as arestas mais ásperas, a relação com Valdir encontrou um novo e frágil equilíbrio. As visitas tornaram-se um pouco menos tensas. Ele passou a levar os netos para visitá-la com mais frequência. As conversas ainda eram, em sua maioria, superficiais, sobre o tempo, sobre a saúde das crianças, mas não havia mais gritos, não havia mais a tensão esmagadora de antes. Benedita via nos olhos dos netos a inocência e o amor incondicional que a conectavam ao filho, de uma forma que transcendia a mágoa e a decepção. Ela os recebia com o coração aberto, com bolos e histórias, separando as crianças das atitudes do pai, protegendo-as da complexidade daquele relacionamento ferido. Vila Serena, com seu ritmo próprio e suas tradições imutáveis, continuou sua jornada, alheia, na maior parte do tempo, aos dramas silenciosos que se desenrolavam por trás das fachadas de suas casas. E Benedita, a mulher que fora silenciada pela dor infligida por quem mais amava, reencontrou sua voz, sua dignidade, seu lugar no mundo. As marcas da violência emocional que sofrera jamais desapareceriam por completo. Eram como as rugas em seu rosto, testemunhas de uma vida longa, com suas alegrias indizíveis e suas tristezas profundas. Mas agora, seus olhos, antes turvos de sofrimento e medo, brilhavam com uma serenidade reconquistada, com a luz da sabedoria de quem atravessou o inferno e sobreviveu para contar a história. O amor incondicional de mãe fora traído, sim, de forma brutal. Mas em sua jornada de dor, resistência e superação, Dona Benedita descobrira a força imensa do amor próprio, a importância dos laços de amizade e comunidade, e a incrível capacidade de resiliência do espírito humano. Ela aprendeu, da forma mais difícil, que mesmo após as mais violentas tempestades da alma, era possível reconstruir a paz, pedaço por pedaço, com a paciência
e a dedicação de quem cultiva um jardim, esperando, com fé e esperança renovadas, o desabrochar de novas flores. E assim, a história de Dona Benedita, com suas dores profundas e sua força silenciosa e inspiradora, nos toca profundamente. Nos convida à reflexão sobre os laços familiares, sobre os limites do amor e a necessidade do respeito. Se você se emocionou, se conectou com sua jornada de lágrimas, perdas e superação, deixe seu like aqui no vídeo, como um abraço virtual em todas as beneditas que existem por aí. Compartilhe suas reflexões e sentimentos nos comentários abaixo. Sua palavra pode ser um conforto para alguém que esteja passando por uma situação semelhante. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para mais narrativas que aquecem o coração, nos fazem pensar e, acima de tudo, nos lembram da incrível capacidade humana de amar, perdoar e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece escuro demais. Um grande abraço e até a próxima história, que já está sendo tecida com carinho para você. Se você gostou desta história de amor que transcende o tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Compartilhe também com aqueles que você ama, para lembrar que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro florescer novamente. Obrigado por me acompanhar nesta jornada emocionante.